Oi pessoal, dando continuidade, agora a gente já parte para falar da insuficiência renal aguda. Insuficiência, como eu já falei para vocês, em cardíaco, em outros assuntos, é quando o órgão ele não está mais funcionando daquela maneira correta. Aqui no caso, a taxa de filtração glomerular não vai estar bem, aquelas pressões dentro do rim não vai estar bem, e isso acaba mexendo com todo o processo, porque se o rim para de funcionar, o paciente ele tem que filtrar em outro lugar, que é na máquina, vai ter que fazer hemodiálise. Então, assim, é complicado, certo? E até na composição da urina, na cor da urina, na queixa do paciente, tudo isso, a gente consegue perceber já algumas alterações. Até na questão de medicamentos, AINES. O que é AINES, meus filhos? São os anti-inflamatórios não esteroidais. E o que é o esteroidal? São uma composição de gordura, praticamente. São de lipídios. Eles não têm lipídios em sua composição. Vou dar um exemplo de AINE. Um grande e famoso AINE, dipirona. Outro grande e famoso AINE, nimesulida. Outro grande e famoso AINE, deixa eu falar para vocês, ibuprofeno. Então, vê só. Essas medicações usados em grande quantidade e por longo tempo entra em uma cascata que mexe em todo o equilíbrio ácido básico dos rins. Isso na aula da gente a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Mas a insuficiência renal, ela é mais acometida não para quem está tomando muito remédio, etc. Mas para quem está com algum problema sistêmico mesmo, certo? Então, resumindo, a insuficiência renal, ela é caracterizada por isso, pela perda rápida da função do rim. Então o rim ele fica incapaz de filtrar o sangue e formar a urina. E aí mexe com todo um desequilíbrio eletrolítico, hídrico também. E a gente vai falar agora dos principais pontos disso, certo? Aqui como está falando, mundialmente a incidência dos pacientes é de 5 a 7%, 30% fica em UTI, a mortalidade é altíssima, chega a ser 90% em idosos, hipertensos, diabéticos, certo? E aí a gente vai falar o seguinte, esse problema, ele pode ter vindo, por um problema circulatório que preceda, o néfron. Ele pode estar vindo de um problema renal, uma hipertensão, uma questão mais cardíaca pode estar relacionada sim. A gente sabe que existe essa relação do diabético, hipertenso, problemas cardíacos com problemas renais. Pode estar também por conta do SARA, que é o sistema renina-angiotensina, que não está funcionando. Porém, vocês vão ver aqui nessas etapas, tudinho, só que esse tipo aqui é mais importante, que são basicamente os tipos de insuficiência renal aguda. Isso tem que ser falado. A insuficiência renal aguda pré-renal, eu vou falar aqui, o que eu lembro, tudinho, etc. Mas eu lembro tudo disso praticamente. Mas a gente vai aprofundando. E essa porcentagem é a frequência delas. O que seria, meu senhor, essa injúria pré-renal? É basicamente quando ocorre uma redução no fluxo, geralmente causado por... Aí vê só as possíveis causas. Normalmente os médicos eles falam isso, os meus professores. É uma desidratação, é uma hipovolemia, vem de uma insuficiência cardíaca, é pré-renal, sabe? Algum choque séptico, ou então alguma obstrução das vias urinárias, seja do ureter, da bexiga. Então é algo que vem de fora, é mais de fora, sabe? A ira pré-renal. E é o que mais acomete o pessoal. A injúria renal intrínseca, que a gente chama de ira intrínseca, chama de ira mais, Ira. É basicamente de uma lesão direta, é intrínseco, certo? Aos rins. Então é uma lesão direta nos rins. Vou dar um exemplo. Lesão renal aguda, alguma lesão ali, sabe? Algum impacto, um tiro, algo do tipo, uma necrose no próprio rim. O que é necrose? Morte celular. Um problema vascular do próprio rim, da artéria renal, da veia renal. Vou dar um exemplo, uma glomerulonefrite, que é uma inflamação do glomérulo, certo? Então, assim, é algo direto, é intrínseco ao rim. Outro ponto seria essa injúria pós-renal, sabe? O que seria essa injúria pós-renal?
Decorre de uma obstrução de onde, Milcinho? Do trato urinário. Só que aí já é mais pós, certo? Impede o fluxo da urina. Então é depois, como eu falei, no ducto, nos ureteres, na bexiga, na uretra, entendeu? Aí pode ser hiperplasia prostática benigna, pode ser uma colecistite, certo? Algum tumor de ureter. Então a pré-renal e a pós-renal é parecida, porém a pré-renal ela pega mais o que? Coração, outros órgãos antes do rim. Tá mostrando o seguinte, acontece porque é antes. A pós-renal é o trato, entendeu? É pós o rim, ureter, bexiga, uretra, certo? Então assim, todas essas são, né, os tipos, mas a que mais acontece é a pré-renal, certo? A intrínseca vem em segundo lugar e depois vem a injúria pós-renal. Aí a gente começa a falar, né, as possíveis causas, né? Como a gente já falou, diversos exemplos agora, certo? Mas tem insuficiência cardíaca, paciente que fez cirurgia cardíaca, paciente está em choque, em sepse, né, faz uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como eu já falei para vocês, tem diabetes, tem hipertensão, então entra todas nessas causas, né, essas possíveis causas que existem, certo? Aí a gente entra, né, quais são essas manifestações. Aí a gente vai falar, né, existem manifestações leves, graves, né, oligúria, anúria, edema, aumento de concentração de substâncias nitrogenadas, aumento de amônia, aumento de amônio, que é o NH4, sabe? Desequilíbrio, hipercalemia, acidose, né, alcalose, distúrbios hemodinâmicos, são as manifestações que vai acontecer, sabe? E basicamente o diagnóstico, ele é histórico clínico, né? Vai fazer exames laboratoriais, a amônia vai dar alterada, a creatina vai dar alterada, ureia vai dar alterada, sabe? Aí vai ver todas essas substâncias que você estudou no corpúsculo renal, tudo, vai estar tudo alterado. Então meio que fica sendo, né, um diagnóstico mais clínico, mais laboratorial, com os exames, etc, né? O paciente que já aí vem fator de risco, etc, ele pode estar com uma ira aí, que a gente não sabe qual, mas ira, aí começa a buscar, né? Ver se ele está com colecistite, ver se ele está com problema na bexiga, ver se ele já tem alguma cardiopatia, entendeu? Ver se ele tem trauma no fígado, aí lembra a semiologia, o sinal de Giordano que eu falei para vocês. Então tudo isso vai estar relacionado com a insuficiência renal aguda, certo, pessoal? Existe a questão do tratamento, mas o mais importante é fazer com que o paciente consiga continuar filtrando seu rim, né, seu sangue, nem que ele precise fazer uma diálise temporária, mas o mais importante é reequilibrar o sistema. O desequilíbrio eletrolítico que começa pelo rim e o desequilíbrio ácido básico vai refletir em todo o corpo se não for, né, meio que corrigido de forma rápida. Então é muito importante resolver essas questões. Primeiro, o do desequilíbrio. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, só falar.